Nosso primeiro fator de textualidade é a coesão. Então, o que é a coesão? É a ligação entre as partes do texto. Veja aqui nesse haikai de Paulo Leminski como a coesão é importante. Veja, é um haikai, é um texto curto. O que é um haikai? Você sabe o que é um haikai? Aqui você aprende um pouco de tudo, hein? O haikai é um poema de origem japonesa, constituído de 3 versos, que tem que falar de um assunto da natureza. Então, o haikai é um poema meio contemplativo. É claro que no modernismo brasileiro, os poetas, de maneira geral, acabaram subvertendo um pouco essa estrutura rígida da origem do haikai. Não se fala, nem todos fazem haikai, como propunha o Basho, que é o grande poeta japonês do haikai. Não, mas tudo bem, vamos usar o Leminski. Essas questões a gente vai falar um dia nas aulas de literatura. Veja aqui, a palmeira estremece. Palmas para ela, que ela merece. Ótimo, tinha que ser o Leminski, né? Grande Leminski. Então o que nós temos aqui? Olha, eu não vou nem falar do jogo de palavras entre palmas e palmeiras. E palmeiras, ó. Palmeira e palmas. Não vou nem falar disso. Mas o que nós vamos focar aqui é o seguinte, ó. Veja, primeira oração, primeiro verso. A palmeira estremece. Então, estremece, verbo intransitivo. A palmeira, sujeito, substantivo. O núcleo do sujeito aqui é o substantivo comum palmeira. Agora veja, a palmeira estremece, verbo de ação. Palmas para ela. O ela é um pronome pessoal do caso reto, aqui introduzido por preposição. Né? Palmas para quem? Para ela. Então nós temos aqui um sintagma preposicional para ela. Sintagma preposicional, credo, o que é isso? Então você continue assistindo aos vídeos do nosso canal que você vai aprender. Né? Isso aí vai ser nos vídeos de sintaxe. Veja só, palmas para ela. Ela quem? A palmeira. Então esse ela retoma o substantivo palmeira. Para que eu não faça o quê? Para que eu não tenha uma repetição desnecessária. É isso que o Leminski fez. É claro que o Leminski não tinha intenção de dar aula de gramática, de ensinar gramática pra gente. Bom, se ele quisesse ensinar gramática, meu Deus do céu, daí ele nem queria ser poeta. Veja, não é isso que o Leminski queria que ensinar gramática, mas é isso mesmo. Isso aqui é uma aula de gramática que o Leminski deu pra gente. Olha que o Leminski era o cara, hein? Veja só, a palmeira estremece, palmas para ela. Ela quem? A palmeira. Imagina o Leminski dizendo assim, palmas... Eu esqueci de grifar o segundo ela aqui, né? Mas tudo bem. A palmeira estremece. Palmas para a palmeira, que a palmeira merece. Não tem sentido. Para quê, né? Então veja, economia verbal. Ainda mais isso aqui é um haikai, né? Mesmo que não fosse um haikai. Veja, a palmeira estremece. Palmas para ela. Ela, então, é um pronome. Ele tem uma função anafórica. Nossa, anafórica, o que é isso? O que é essa palavra feia? Você vai aprender na aula sobre coesão. Então fique ligado, continue acompanhando o canal. Que ela merece. Esse que eu posso substituir pela conjunção pois. Então palmas para ela, que ela merece, pois ela merece. Pois é. Então esse que introduz uma ideia para a oração anterior. Palmas para ela, porque ela merece. Pois ela merece. Pois é, exatamente isso aí. Então esse ela, o que e o ela de novo, retomando palmeira outra vez, esses elementos são fatores de coesão, são elementos coesivos. E aí, é claro, eu vou ter 2 tipos de coesão básicos, 2 tipos básicos, que é a coesão referencial e a coesão sequencial. Aqui eu tenho as duas. Eu tenho a coesão referencial com o uso do pronome. E eu tenho a coesão sequencial com o uso da conjunção que. Pois é, falaremos disso em nossa aula sobre coesão. Espero que você tenha gostado do poema do Leminski e desse breve conceito do que é coesão.
Nesta parte nós vamos tratar do fenômeno da coerência. O que é coerência? Coerência é a harmonia ou a progressão entre as partes. Veja que nesse texto de Milor Fernandes, ele faz um humor a partir da quebra proposital dos elementos de coesão e de coerência. O texto se chama Snooker, que é o nome em inglês do jogo de sinuca. Então, aqui é só a primeira parte do conto. Se você quiser saber mais, pesquise e vá ler o conto inteiro. Veja só, certa vez eu jogava uma partida de sinuca e só havia bola 7 na mesa. De modo que a mastiguei lentamente, saboreando-lhe os bocados com prazer. Refiro-me à refeição que havia pedido ao garçom. Veja, aqui nós já temos o primeiro problema. Veja lá, quando ele diz "a mastiguei", o "a" é um pronome oblíquo. E ele é, por natureza, anafórico. O pronome oblíquo não é o pronome oblíquo não é catafórico. Ele é normalmente anafórico, ou seja, ele retoma um elemento, trocando em miúdos. Ele se refere ao elemento que apareceu antes. Então, se ele diz "a mastiguei", o "a" é um pronome feminino. Então, qual seria o substantivo que ele está substituindo? Bola. Você é levado a crer nisso. Então, nós temos aqui o primeiro problema de coerência, né? Você causa estranheza o fato dele dizer, dá a entender para você que mastigou bola. Aí ele diz na sequência, saboreando-lhe os bocados com prazer. Quer dizer, saboreando os bocados dela, da bola, lhe. Se refere à bola também, aparentemente. Mas aí ele vai quebrar a incoerência que ele instaurou e o texto prossegue. Refiro-me à refeição que havia perdido ao garçom. Ou seja, ele pegou os pronomes "a" e "lhe", que normalmente são anafóricos, e os trata como catafóricos. Claro que isso quer dizer, projetam algo que virá depois. Isso é uma brincadeira, claro, ninguém redigiria um texto normalmente assim. O Milor está brincando conosco. Ele vai continuar o mesmo procedimento. Dê-lhe 2 tacadas na cara. Quer dizer, se ele diz havia pedido ao garçom, dê-lhe 2 tacadas na cara, dei 2 tacadas na cara dele, na cara do garçom. Detalhe, olha aqui a coerência em ação. Dei tacada. Por que ele deu tacadas? Porque ele está jogando sinuca. Então aqui o texto progrediu. Apesar dessas brincadeiras, que você olha assim no ponto da superfície e fala, ele é louco. Não, isso aqui é de propósito. Veja lá, dele 2 tacadas na cara, estou me referindo à bola. Quer dizer, não é na cara do garçom que ele deu as tacadas, ele deu as tacadas na bola. Então você tem aí o "a", o "lhe", garçom, o outro "lhe" de novo. Quer dizer, a cara, estou me referindo à bola. Mais uma vez, em seguida saí montado nela. Sai montado na bola? Não. E a égua de quem estou falando agora chegou calmamente à fazenda de minha mãe. Fui encontrá-la morta na mesa. Meu irmão comia ali uma perna com prazer e ofereceu-me um pedaço. Obrigado, disse eu, já comi galinha no almoço. Então aqui nesse texto, comentários gerais, nós observamos que o Milor brinca a todo momento com os processos de coesão e de coerência. A harmonia do texto aparentemente é quebrada pelas incoerências que ele cria, né? Então, quer dizer, você é induzido a acreditar que ele mastigou a bola, que ele deu 2 tacadas na cara do garçom, que ele saiu montado na bola e que a mãe dele estava morta em cima da mesa e o irmão comia uma perna dela. Só que aí esses elementos, na sequência, ele desdiz o que disse antes. Então, olha, mastiguei lentamente, saboreando. Estou me referindo à refeição. Depois, dei-lhe 2 tacadas na cara. Estou me referindo ao garçom. Quer dizer, estou falando do garçom. Quer dizer, não estou falando do garçom, estou falando da bola. Então, primeiramente, você acha que ele está falando da bola, mas ele não está falando da bola. Está falando do garçom. Na sequência, você acha que ele está falando do garçom e não está falando do garçom, está falando da bola. Ele trocou os dois. Depois, saí montado nela. Você acha que é a bola? Não, é uma égua. Depois foi encontrar morta na mesa. É a mãe? Não, é uma galinha que eles estavam comendo no almoço.
E apesar dessas brincadeiras, ou talvez por causa delas mesmo, o texto progride e as partes, ao se juntarem, acabam sendo harmoniosas da mesma maneira, tá? Num outro vídeo posterior, essa aqui é a segunda parte da nossa aula sobre textualidade, essas visões gerais. Num outro vídeo posterior, nós vamos ter uma aula apenas sobre coerência, e eu vou falar dos tipos de coerência, e aí esse assunto vai ficar mais claro para você. Espero que você tenha gostado dessa parte da nossa aula. Um abraço. Nosso fator agora é a intencionalidade. O que é intencionalidade? Intencionalidade é finalidade. Essa é uma pergunta, essa é uma questão, essa questão textual costuma cair muito em provas. Então, se pergunta muito qual a finalidade do texto, qual o seu objetivo, qual o seu propósito comunicativo. Tudo isso a gente pode reunir sobre o guarda-chuva da intencionalidade. Intencionalidade é intenção. Intenção, um objetivo, um para quê. Então, se você pega aqui, veja aqui, manchete e linha fina de uma notícia publicada no site G1 em 23 de abril de 2022. Veja aqui, explosão em refinaria ilegal de petróleo deixa mortos na Nigéria. Isso aqui é a manchete, que é a parte principal da notícia. Abaixo da manchete vem a linha fina. É que aqui, na hora de transcrever para o slide, eu acabei deixando tudo com o mesmo tamanho e negritei tudo. Um erro meu, na verdade, né? Porque quando você pega um jornal, mesmo que seja virtual, você tem a manchete com letras maiores em negrito, e abaixo, por uma linha, vem a linha fina, tá? Que também é chamada de intertítulo, que é menor, às vezes em itálico, e que esclarece do que alguns elementos a mais em relação à manchete. Então, o que é que nós temos aqui? Explosão em refinaria ilegal de petróleo deixa mortos na Nigéria. Funcionário do governo local confirmou a morte de pelo menos 100 pessoas. Pronto, a linha fina acrescentou um detalhe à manchete. Qual que é a intencionalidade disso aqui? Qual que é a intenção disso aqui? Clara e inequívoca, gente. Informar. Isso aqui é um texto jornalístico, a manchete e linha fina de uma notícia. Qual a finalidade da notícia? Transmitir informação. Então aqui não é discutir a existência de uma refinaria ilegal de petróleo. Como que um país pode ter uma refinaria ilegal? Como é possível que exista uma refinaria de petróleo ilegal? Aqui no caso, refinaria ilegal, não é o petróleo que é ilegal, né? Falei errado. Quer dizer, como é que é possível que exista uma refinaria ilegal? Quer dizer, uma refinaria não é uma coisa que a pessoa faz em casa, escondida de todo mundo. Aí você pensa assim, deve ter corrupção aí no meio, né? Eles devem ter pago lá uma propina para a gente do governo, para poder funcionar. Não seria possível existir uma refinaria ilegal? Olha, gente, a notícia não tem a finalidade de discutir isso. Você pode pensar nisso a partir da notícia. Mas não é a finalidade, nem o objetivo dela. O objetivo dela é transmitir uma informação. Olha, uma refinaria de petróleo explodiu na Nigéria. Tá? Houve uma explosão na Nigéria e morreram 100 pessoas. É isso aí. Esse é o objetivo da notícia. É a finalidade. Nós chamamos esse fator de textualidade de intencionalidade. Teremos uma aula específica só sobre intencionalidade. Então, por isso, continue acompanhando o nosso canal. Bom, veja só o nosso fator de textualidade aqui. Esse fator se chama intertextualidade. Esse termo intertextualidade faz referência à propriedade que os textos têm de estabelecer diálogos com outros, de fazer referências. Por exemplo, você está vendo aqui uma paródia. Essa aqui é uma charge dos Simpsons, fazendo uma clara referência à famosa capa do LP Abbey Road dos Beatles.
um LP da década de 1960. Então, na foto original, nós temos os 4 integrantes dos Beatles: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e... Nossa, me deu branco agora, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison e John Lennon. Isso, muito bem. A memória do professor não falhou. Aqui, nessa charge dos Simpsons, o que nós temos aqui? Uma paródia. Então, nós temos aqui uma paródia. A paródia é uma forma de intertextualidade. Então, você faz uma referência a um outro texto. Essa referência, na maioria das vezes, pode ser implícita. Ela não é explícita. Aqui, nesse caso, por ser uma paródia, é uma referência explícita. Então, nós temos aqui a clara referência à capa do LP. O Homer de branco, do mesmo jeito como na gravura original, se não me falha a memória, é o John Lennon que está de branco na foto original. Então, assim, cada um deles faz do mesmo jeito que o Beatle original fez, como se os 4 Simpsons fossem os 4 Beatles. Isso aqui é a intertextualidade, ou seja, o diálogo que o texto estabelece com o outro. Tá? Os textos humorísticos, as paródias, vão fazer muito isso. Na literatura, inclusive, esse vai ser um recurso show de bola, né? Não só para humor, mas a intertextualidade vai aparecer muito em textos literários. Então fique de olho que essa é uma característica que tem a grande chance de aparecer em provas, tá bom? A informatividade é uma característica, é um fator de textualidade muito importante, porque diz respeito ao grau de informação ou de novidade que o seu texto dispõe, Então, você já teve a sensação de ler um texto pobre, um texto que não agregou para você nenhum tipo de informação relevante? Você já teve essa sensação? Isso quer dizer que aquele texto ele tem um grau de informatividade baixo. Esse grau de informatividade baixo pode ser tanto do ponto de vista conceitual, dele não trazer nenhum tipo de novidade, dele trazer apenas obviedades ou lugares comuns, e também do ponto de vista do vocabulário, um vocabulário pobre, né? Então você pega lá, por exemplo, uma narrativa, você tem lá, por exemplo, como prova de redação, você tem que fazer uma narração, por exemplo, você tem que fazer uma narração. Aí a pessoa vai lá fazer discurso direto, vai introduzir a fala do personagem. Fulano disse, fulano fala. João falou, João disse, João falou. Então, falou, disse, falar, dizer, responder, falar, dizer, responder. Isso é um grau baixo de informatividade. Ou seja, o vocabulário é pobre, né? É um vocabulário sem profundidade. É uma maneira também de informatividade. A informatividade, é claro, na maior parte das vezes é conceitual. Então a pessoa vai fazer um texto dissertativo, apresenta uma tese óbvia, vai fazer argumentação, dá argumentos que não acrescentam, traz informações que não acrescentam nada ao texto. Quer dizer, está errado você fazer isso? Tecnicamente não, mas vai fazer com que o seu texto seja pobre em termos de informação. E aí, quando eu falo informatividade, eu estou pensando naquilo que o texto tem de novo e naquilo que o texto traz de informação já conhecida. Veja que esse exemplo é extraído do verbete Rio de Janeiro, do primeiro parágrafo do verbete Rio de Janeiro na Wikipédia. Veja só, Rio de Janeiro, frequentemente referida simplesmente como Rio, é um município brasileiro, capital do estado homônimo, situado no sudeste do país. Maior destino turístico internacional do Brasil, da América Latina e todo o hemisfério sul, a capital fluminense, a cidade brasileira, mas precisa de certo, eu não vou ler tudo não. Observe que esse texto, na Wikipédia, eu transcrevi aqui no slide do jeito que estava no site. Esses traços em azul, esses elementos, essas palavras e conceitos-chave que estão sublinhados em azul, nós chamamos de hiperlink.
Então, o que é um hiperlink? Então, o hiperlink é o nome que se dá a essa referência, essa ponte, digamos assim, a essa ligação exterior que o texto vai fazer com outros. Aí você fala, isso não é intertextualidade? Talvez a gente poderia até pensar nessa possibilidade, mas aqui por que a gente está falando em informatividade? Porque, por exemplo, você não precisa, olha aqui está, Rio de Janeiro, frequentemente referido como Rio, é um município brasileiro, capital do estado homônimo. Então, essas informações já são conhecidas. Por exemplo, você sabe o que significa a palavra município, o que significa brasileiro, o que significa capital, o que significa estado homônimo, o que significa sudeste do país. Então, o que o hiperlink faz aqui? Ele vai abrir, ao você clicar nesses links, ele vai abrir outras páginas com essas informações. Então, não é necessário você sobrecarregar o texto com essa. Imagine como esse texto ficaria. Rio de Janeiro é um município, ou seja, é uma cidade, blá, blá, blá. Aí se dá o conceito de município. Brasileiro, ou seja, do Brasil. Capital, isto é, a sede administrativa do estado homônimo, ou seja, o estado do Rio de Janeiro tem o mesmo nome do município. Situado no sudeste, ou seja, a região entre o sul e o nordeste que compreende os estados, blá, 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 blá. Maior destino turístico da América Latina, ou seja, da reunião de países que falam idiomas latinos. Gente, é muita informação. Então o texto não precisa. Você sabe o que é município, você sabe o que é capital, o que é estado homônimo, o que é sudeste, o que é destino, o que é América Latina, o que é hemisfério sul. Então você não precisa explicar dentro do texto esses conceitos. Então, por isso que a informatividade é o equilíbrio entre as informações já conhecidas e as informações novas. Porque aqui o verbete vai acrescentando essas informações, ao unir essas informações, está criando um texto novo para a gente. Então aqui ele está dizendo o que é o Rio de Janeiro, né? Então ele vai dizer a segunda maior metrópole do Brasil. Você não precisa dizer o que é metrópole, mas você clica lá. Depois de São Paulo, a sexta maior da América, a 35ª do mundo. Veja ali embaixo, a sua população estimada pelo IBGE. Você não precisa dizer que IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo federal. Você, ao clicar em IBGE, você vai abrir a página que vai te dar essas informações. Então, isso aqui é informatividade. É o equilíbrio entre aquilo que eu já sei e aquilo que está sendo acrescentado. Textos científicos costumam ser pesados em matéria de informatividade. Então você pega, por exemplo, textos de revistas acadêmicas, independente da área, para o público comum, esses textos são difíceis de leitura. Por quê? São textos de altíssimo grau de informatividade. São textos que são conceitualmente densos, né? Por isso que nós temos a divulgação científica, que é um gênero em que eu alio a densidade da ciência, a informação científica, com a necessidade de transmiti-la a um público leigo. É isso, tá? Teremos uma aula só a respeito de informatividade, tá bom? Aqui eu estou falando de informatividade no sentido mais amplo. Nosso próximo conceito é a situacionalidade. Situacionalidade ou situação é o contexto em que o texto é produzido. Então, um texto segue um conjunto de regras, de critérios de composicionalidade, de composição, que vão caracterizá-lo. Então, se eu estou falando de um texto de humor, o objetivo dele é que o leitor, o enunciatário, né, o remetente, digamos assim. Remetente não, perdão, destinatário. Que o destinatário ria. Né? Então eu produzo efeitos e sentido. Eu preciso de um contexto para que isso aconteça.
Então, por exemplo, veja essa charge aqui. Está escrito assim na lousa: o eleitor confia na honestidade dos políticos. A professora pergunta: quem é o sujeito da oração? O Joãozinho responde: só pode ser um mané. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma situacionalidade. Por que essa charge produz efeito de sentido humorístico? Porque ela é contextualizada numa aula de português. A professora pergunta, está lá escrito no quadro: o leitor confia na honestidade dos políticos. Bom, se eu tenho o verbo confiar, que é transitivo indireto, quem confia, confia em alguém ou em algo. Quem confia, quem faz a ação de confiar? O eleitor. Então a professora está perguntando do ponto de vista gramatical: quem é o sujeito da oração? Quem é o sujeito do verbo confiar? Isso aqui não poderia, no quadro, ter uma fórmula matemática. E se eu não tivesse esse quadro, e eu não tivesse o desenho da professora e do menino, o meu enunciado ia ficar comprometido. Então eu preciso aqui, neste caso aqui eu chamo de um texto multimodal, alguns vão chamar de multimodal. Eu prefiro dizer assim, é um texto híbrido. É um texto que combina linguagem verbal e linguagem não verbal. Ou seja, ele apresenta linguagem mista. Ele combina as palavras, a fala da professora e a fala do menino, os balões, mais um desenho dos próprios personagens e da lousa representando uma sala de aula. Então aqui eu tenho uma situacionalidade ou um contexto. Por exemplo, se esse canal, se eu fosse um professor de matemática, não teria por que esse canal se chamar Português em Dose Dupla. Pois é, exatamente isso aí. Somos escravos do contexto, situacionalidade. Espero que você tenha entendido esse contexto, mas como eu disse, nós teremos uma aula só a esse respeito. E, por fim, finalizando a nossa aula, o último fator de textualidade é a aceitabilidade. Bom, o que vem a ser aceitabilidade, gente? O que é aceitabilidade? Aceitabilidade é um nome que se dá, tá? É um nome que se dá ao critério do texto ser aceitável para um ouvinte leitor. Então, como assim aceitabilidade, né? É a expectativa do leitor em relação ao texto. Então, se eu tenho um texto que deve ser, por exemplo, discutir um ponto de vista, se uma redação de um aluno, você tem que fazer um texto dissertativo. Se o seu texto não apresenta uma tese, ou não defende o ponto de vista que você apresentou, ele tem um problema de aceitabilidade. Porque ele quebra a expectativa do leitor, que é ver uma tese e ver a defesa dessa tese. Em textos narrativos, nós temos o pacto do leitor. Então, por exemplo, você pega aqui, eu coloquei aqui, um texto simples, né? Você fala: o professor está me subestimando? Não, mas veja só, mesmo uma historinha como o Chapeuzinho Vermelho, que é um conto de fadas, pode ser útil para nós adultos. Veja lá, era uma vez a doce menininha, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava a capa vermelha que sua avó havia lhe dado de presente. Daqui eu tenho a introdução da minha narrativa até a apresentação dos personagens. Um dia a mãe de Chapeuzinho disse: aqui, filha, pega essa cesta e leve para sua avó aí dentro, blá, 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 blá. No final da fala da mãe, ela diz assim: não converse com estranhos, não saia do caminho e vá direto para a casa da sua avó. Bom, você, leitor, tem um pacto narrativo. Então você percebe que vai acontecer o quê? A Chapeuzinho vai quebrar as regras que a mãe lhe deu. Criança e adolescente gostam de quebrar regras. Jovem gosta de quebrar regras. Então a mãe disse: não converse com estranhos. Ela vai conversar com o lobo. Não sai do caminho e vai direto para a casa da sua avó. O lobo diz para ela ficar olhando as flores e ela para. E ela não vai direto para a casa da avó. Então e aí entra aqui a avó do Chapeuzinho, blá, 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 blá. Lá no final desse fato diz assim:
Então o Chapeuzinho saiu logo de casa. Assim que ela entrou na floresta, apareceu um lobo por detrás de uma árvore. Ela não se assustou, porque não sabia que lobos são perigosos. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, o lobo cumprimentou. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Para onde você vai? Estou indo visitar minha vovó, porque ela não está se sentindo bem. Bom, você fala assim, mas lobos não falam. E uma criança normal se assustaria com um lobo. Mas estamos diante do quê? De um conto de fadas. Então eu tenho aceitabilidade. Nesse contexto do conto de fadas, o animal falar é algo aceitável. Porque você tem um pacto, existe um pacto entre o enunciador, que é quem escreveu, entre o autor, digamos assim, e o leitor. Então existe um pacto, e nós chamamos isso de pacto narrativo. Então nós temos um pacto. Então você aceita que animais falem. Você aceita, vamos pensar, por exemplo, Harry Potter. Você aceita que um menino, que uma parede, exista uma parede mágica numa estação de trem. Você aceita isso. Tá? Então é aceitável naquele contexto. Então eu chamo isso de, neste caso aqui, de verossimilhança. Tá certo? Então é aceitável nesse contexto que isso aqui aconteça. Tá? Chamo isso, via de regra, de aceitabilidade. Gente, é claro que esses conceitos aqui foram falados de forma superficial, né? Mas eu espero, dessa maneira introdutória, ter trazido alguma coisa útil para vocês. Gente, um grande abraço para vocês, espero ter sido útil. Siga-nos no Instagram, veja aqui em cima, Português em Dose Dupla. Se você quiser aulas particulares, aqui está o meu WhatsApp e aqui embaixo o nosso Pix, profpedromelo@gmail.com. Apoie o nosso canal. Seja parceiro dessa nossa iniciativa de ajudar as pessoas a aprender mais sobre português. Aqui no caso, esse é um ciclo de interpretação de texto, mas nós ainda vamos falar de gramática e vamos falar de literatura. Gente, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, em que nós vamos falar sobre coesão. Um abraço e até a próxima. Português em Dose Dupla. Abraço do professor Pedro para todos vocês.